Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Bruno Ferraz, sou editor-chefe da página Questões em Cardiologia e hoje nós vamos discutir o estudo COMPASS. Vocês pediram na nossa página, vamos discutir agora o estudo COMPASS, um artigo que foi apresentado no Congresso, se não me engano, o Congresso Europeu de Cardiologia e foi publicado no New England em 2017. Então a gente vai discutir esse artigo criticamente. Então vamos lá, primeiramente a introdução, por que resolveram fazer esse tipo de estudo? Sabe que 5 a 10% dos pacientes, né, portadores de doenças cardiovasculares sofrem eventos recorrentes. Então, aquele paciente que já teve um infarto, a gente sabe que alguns pacientes podem ter eventos recorrentes, são aqueles pacientes de maior risco trombótico, né? Embora estejam utilizando todas as terapias secundárias de prevenção, está usando direitinho lá o seu AS, está usando direitinho a sua estatina, está usando todo o tratamento preconizado, e ainda assim, 5 a 10% dos pacientes podem fazer novos eventos com todo o tratamento otimizado. E, de fato, a anticoagulação não é uma terapia de rotina recomendada para esses pacientes. Então, a proposta é, se nesse grupo de pacientes eu tenho a quantidade de eventos recorrentes, será que se eu acrescentar algum grau de anticoagulação eu vou conseguir reduzir a ocorrência desses eventos? Então, essa é a principal pergunta desse estudo. Então, o objetivo, o estudo COMPASS, projetado para avaliar se o rivaroxaban sozinho ou em combinação com a aspirina é mais eficaz que a aspirina sozinha para a prevenção cardiovascular secundária. Então, eu estou falando de prevenção secundária, aquele paciente que já teve algum grau de evento cardiovascular. Critérios de inclusão e exclusão no estudo. Então, o paciente ele precisava ter ou doença arterial coronariana ou doença arterial periférica, ou ambos. Então, qualquer um dos dois. Então, documentação, doença arterial coronariana ou doença arterial periférica. Nos pacientes com doença arterial coronariana com uma idade inferior a 65 anos, eles precisavam ter alguma outra documentação adicional de aterosclerose envolvendo pelo menos 2 leitos vasculares ou pelo menos 2 fatores de risco adicionais: tabagismo, diabetes, uma taxa de filtração abaixo de 60 ml por minuto, insuficiência cardíaca ou AVC isquêmico não lacunar mais de um mês antes, tá bom? Então, ele optou por incluir pacientes que tinham um maior risco cardiovascular, tá? Então, no paciente que era mais jovem, porque você imagina o seguinte, eu estou trabalhando com um estudo que eu estou analisando pacientes mais graves. Se eu começo a incluir paciente muito jovem, eu posso pagar o preço de ter muito pouco evento. Na hora de você selecionar a sua população para você fazer um tipo de estudo, se você pega um monte de paciente que infartou, sei lá, com 55 anos, tu vai fazer um segmento do teu estudo lá, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Então, ele nesses pacientes mais jovens, ele optou, não, quero botar um paciente jovem, mas um paciente grave, um paciente que tenha pelo menos documentação em outros leitos de aterosclerose, em pelo menos 2 leitos vasculares, ou pelo menos 2 fatores de risco adicionais. Então, ele quis incluir pacientes mais graves. Qual foi o paciente que ele tirou do estudo? Ele tirou o paciente com alto risco de sangramento. Eu estou incluindo uma droga que aumenta o risco de sangramento, rivaroxabana. Paciente com AVC recente, né? A gente sabe que AVC recente, a gente sabe que tem um risco maior de transformação hemorrágica, ou paciente com histórico de AVC hemorrágico, ou paciente com AVC lacunar anterior. Paciente com ciência cardíaca grave também foi excluído. Doença renal avançada, a gente sabe que a doença renal avançada é um limitante para o uso dos NOACs, né, os novos anticoagulantes, os DOACs, na verdade, né? Uso de terapia antiplaquetária dupla, porque foge do escopo do estudo, né? Ou paciente já fazendo uso já de anticoagulação, que também foge do escopo do estudo, né? Ou o uso de qualquer outra terapia antitrombótica. E condições não cardiovasculares associadas a um prognóstico ruim. Por exemplo, o paciente tinha um câncer associado. Então, nesse paciente, realmente, esse paciente não tinha sentido você incluir no seu estudo. Então, vamos lá. Muitos pacientes, um estudo enorme, quase 28 mil pacientes, 27.395 pacientes com doença cardiovascular estável. Isso aqui é muito importante para quando você analisa um tipo de estudo desse. Quando você tem um estudo muito grande, geralmente o resultado ele é muito robusto e sempre vai ser significativo, tá? Só que você tem que tomar cuidado que um resultado significativo, estatisticamente significativo, não significa que ele vai trazer um benefício clínico para o seu paciente no futuro. Então, um estudo que envolve quase 28 mil pacientes, a certeza de que você vai encontrar alguma coisa significativa é quase muito grande, tá bom? Então vamos lá. Qual foi o tratamento que foi preconizado? Eles dividiram a população em 3 grandes grupos. O primeiro grupo ganhou rivaroxabana 2 vezes ao dia. A gente usa geralmente rivaroxabana 1 vez ao dia, só que esse estudo ele utilizou uma dose que não está disponível no momento, né? Está chegando a dose de rivaroxabana, né? 2,5 miligramas, né? 2 vezes ao dia.
mais a aspirina de 100 mg. Aqui, então, utilizou duas drogas. Aqui ele optou por fazer 5 mg 2 vezes ao dia. E esse grupo aqui, 100 mg uma vez ao dia. Então, foram esses 3 grupos que ele utilizou justamente para fazer a avaliação do segmento. Follow-up médio, mais ou menos 24 meses, né? Quase 23 meses, quase 2 anos, né? E o desfecho primário do estudo é um desfecho composto entre infarto não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular. Tá? Então ele está querendo reduzir qualquer um desses fatores, ou AVC, ou infarto, ou morte cardiovascular. Tá bom? E o estudo foi interrompido precocemente, dada a superioridade da rivaroxabana junto com a aspirina. Então, por conta desse resultado, né, toda vez que um estudo ele vai em curso, né, ele está em curso, né, conforme os dados vão entrando, né, existe um comitê à parte, né, que fica fazendo análise desses resultados. Quando em algum momento esse resultado ele fica muito favorável para um grupo, ele pode interromper o estudo, mas tem que ser muito favorável mesmo, tá? Então vamos analisar agora os resultados. Primeiramente, vamos ver as características da população. Isso aqui é importante para entender qual foi o paciente que foi estudado e isso se aplica no paciente que está na sua frente no consultório, porque se você opta por utilizar essa estratégia, tem que ser um paciente com características semelhantes. Então, do ponto de vista de idade, são pacientes que tinham uma média de idade em torno de 68 anos e quase 70, né? A maioria do sexo masculino, né? Você pode ver que todos os grupos têm características iguais, foi um estudo randomizado, então as características são semelhantes nos estudos, né? Do ponto de vista de pressão arterial, os doentes estavam mais ou menos na média, né? Poderia estar com uma pressão um pouquinho mais baixa, né? Pelas médias de pressão preconizadas hoje em dia nas diretrizes de hipertensão arterial, tá? O colesterol aqui está em milimol, tá? Então, mas você vê que é bem parecido o colesterol em todos os grupos. A taxa de tabagismo ainda alta, né? Num grupo que teve evento cardiovascular, a gente imaginaria que pelo menos eles teriam que atacar mais esse fator de risco cardiovascular. Isso aqui é um problema, né? A gente tem que atacar paciente que chega para você no consultório com tabagismo e é portador de doença cardiovascular. A gente tem que tentar reduzir ao máximo a ocorrência de tabagismo, sabe? Não depende exclusivamente do médico, mas tem que atacar esse fator de risco importante. Prevalência de hipertensão muito alta, como a gente já está acostumado a ver mesmo, né? Prevalência alta, assim como uma prevalência alta de diabetes. Então, é uma população que realmente é uma população de alto risco, né? Pouca taxa de paciente com AVC. Então, você já fica imaginando, se chega para você um paciente com AVC no consultório com essas características, você é um paciente que talvez você não vai optar por essa estratégia, né? Maioria dos pacientes com um histórico de infarto prévio, né? Você pode ver que o critério de inclusão, provavelmente, que foi mais selecionado foi o de infarto prévio e insuficiência cardíaca também com uma prevalência razoável nessa população. Quando a gente fala de doença arterial coronariana, né, é uma prevalência altíssima, né, foi o critério majoritário para definir. Lembrando que o paciente pode ter doença arterial coronariana e não tem infarto prévio, né, às vezes o doente foi lá, colocou o stent, identificou a doença arterial coronariana, não infartou e abordou, então foi o critério majoritariamente que foi selecionado para essa população. Ainda assim, a presença de doença arterial periférica, né, doença arterial de membros inferiores, também foi razoavelmente prevalente nessa população. Aqui nós temos um percentual muito baixo de pacientes com clearance abaixo de 30. Tecnicamente, essa população nem deveria existir, porque a rivaroxabana não é uma droga aprovada para pacientes com clearance abaixo de 30, né? Então, não deveria existir essa população. E você pode ver que a maioria da população de pacientes com clearance acima de 60. Mais um fator para você considerar. Se você vai optar por essa estratégia no seu paciente, você vai optar num paciente que tem uma função renal mais estável, tá bom? Maioria é raça branca, no estudo que inclui basicamente europeu e Estados Unidos, né? Europa e Estados Unidos. Uso do IECA bem avançado, né? Muita gente usando IECA. Aqui é bloqueador de canal de cálcio, uma utilização menor, né? Mas a gente esperaria isso mesmo, né? Diurético aqui, eu achei até alta taxa de utilização de diurético, considerando a população que tem insuficiência cardíaca de 21% mais ou menos, 29% usando diurético, né? Claro que tem questões também relacionadas ao tratamento da própria hipertensão, né? Beta-bloqueador, uma taxa alta de utilização de beta-bloqueador, mas eu esperaria uma taxa um pouco mais elevada de beta-bloqueador, e a grande maioria já usando algum grau de hipolipemiante, né, de qualquer tipo. E aqui são os principais resultados do estudo. Então vamos lá. Quando a gente fala do desfecho primário, morte cardiovascular, AVC e infarto, o que a gente consegue observar nesse estudo aqui?
houve uma redução significativa, né? Olha só, o grupo que utilizou apenas AS, 5,4%, né? Contra no grupo que utilizou apenas, utilizou a rivaroxabana na dose de 2,5 duas vezes ao dia, mais o AS, 4,1%. Então, como é que a gente analisa esse tipo de resultado? Primeiramente, a gente pode analisar através do hazard ratio. Eu vejo aqui que houve uma redução de 24%, né? Por que 24%? 1 menos 0,76 vai dar 0,24. Então, houve uma redução de 24% no desfecho primário. Se eu quero calcular o NNT, eu tenho que fazer a redução do risco absoluto. Então, eu vou lá, vou fazer uma continha lá. 5,4 menos 4,1, beleza? Então, aqui dá 3, 1,3%. Essa é a redução de risco absoluto. Se eu quero fazer o NNT, é 1 sobre a redução de risco absoluto, que vai dar 1 sobre 1,3, só que esse aqui é 1,3%. 1,3% é 100 dividido por 1,3. Vai dar mais ou menos aqui, se eu fizer uma continha, não estou com minha calculadora aqui, vai dar em torno de 70 a 80 pacientes, porque 100 dividido por 1 é 100, né? 100 dividido por 1 é 100, então vai dar, vezes 1 dividido por 1,3, 70 a 80 pacientes. Isso significa que eu tenho que tratar 70 a 80 pacientes para reduzir um evento, e é um desses 3 eventos, ou morte cardiovascular, ou AVC, ou morte cardiovascular, ou AVC, ou infarto. Qualquer um desses eventos. Então, eu tenho que tratar muitos pacientes para reduzir apenas um evento. Quando eu comparo apenas a rivaroxabana, que é esse grupo aqui, com o grupo da aspirina, eu não tenho um resultado significativo. Esse aqui, o resultado não foi significativo. Só que quando agora eu olho para o outro lado de sangramento maior, eu reduzi a ocorrência de eventos, mas eu aumentei necessariamente a ocorrência de sangramento. Aqui eu tenho 3,1 sangramentos, né, nesse grupo que utilizou rivaroxabana com AS, enquanto no grupo que usou apenas AS, 1,9. O COMPASS não é o único estudo que avalia isso. Outros estudos também avaliaram isso. Quando você acrescenta uma medicação que tem potencial hemorrágico, necessariamente você vai aumentar sangramento, não tem muito jeito, né? Se você agrega, às vezes você tem só AS, se você acrescenta um clopidogrel da vida, vai aumentar o risco de sangramento. Se você vai acrescentando drogas que aumentam o risco de sangramento, necessariamente você vai aumentar a ocorrência de sangramento, não tem jeito. Então, aqui a gente pode fazer o famoso NNH, né? Que é como se fosse o NNT, só que era Number Needed to Warm, né? Que é justamente o mesmo efeito, né? Só que aqui, no caso, é para ter dano, né? Para ocorrência de um evento desfavorável, né? Que é a mesma conta. Então, vou pegar lá 3,1, vou tirar de 1,9, né? Então, vai dar 2 aqui, né? 1,2%, não é verdade? 1,2% com um número muito parecido com o que eu encontrei aqui. Vocês concordam? Então, um número muito parecido. Então, é 1 dividido por 1,2, que vai dar um número muito parecido com o que eu encontrei lá, em torno de 70 a 80 pacientes. Então, eu vou reduzir um evento, mas eu vou pagar o preço também de um sangramento, quase 1 para 1, né? Claro que não vai ser no mesmo paciente, né? Então, eu vou ter que tratar 70 a 80 pacientes para reduzir um evento, só que nesse grupo de pacientes eu vou também causar um sangramento maior, tá? E esse sangramento maior, nem todos os sangramentos são sangramentos considerados fatais, né? Mas vai acontecer um sangramento, que necessariamente sabe que aumenta mortalidade, tá bom? E você pode ver que o aumento aqui foi de 70%. E aqui, isso na rivaroxabana com aspirina versus aspirina. Se eu pego só rivaroxabana versus aspirina, aumento de 51%, tá? Então, é importante entender isso, né? É importante entender qual é o risco do seu paciente. Na hora de você pegar esse resultado e extrapolar, isso não está escrito no artigo, né? Por isso que a gente tem que fazer essas continhas para ter essa análise crítica do ponto de vista de como utilizar esse dado. Aí o artigo ele faz a malandragem, né? Ele chama de Net Clinical Benefit, ele começa a somar outras coisas. Ele soma a morte cardiovascular com AVC, com infarto e com sangramento maior. O que acontece mais? O que acontece mais é esse grupo aqui, né? Esse grupo teve 4 e poucos por cento. Aqui acontece menos. Então, aqui o que acontece? O peso maior vai cair em cima desse lado, necessariamente. Então, o resultado que já era significativo, ele continua significativo, né? Ele vai continuar significativo. Quando você compara o grupo da rivaroxabana mais aspirina versus aspirina, realmente, se você considera esse que ele chama de benefício líquido, né? Teve uma redução
de 20%, né? Uma redução de 20%, tá bom? Então, se você fizer também o cálculo do NNT aqui, vai dar também um valor, aqui o valor vai dar em torno de 5,9, aqui 4,7. Então, aqui vai dar 2, 1,2. A mesma coisa. Eu vou ter que pegar 100, 70, 80 pacientes mais ou menos, para ter um benefício líquido para esse paciente, tá bom? Então é isso que esse resultado traz para mim. Então eu vou ter que tratar muitos pacientes para conseguir um benefício de fato. Agora a gente vai analisar a tabela, porque a gente vê aqueles resultados, a gente vê todo mundo junto, e agora a gente vai analisar item por item. No desfecho primário nós já tínhamos visto, né? Então a gente já sabia esse resultado, beleza? Desfecho secundário. Desfecho secundário, ele inclui a isquemia de membro inferior, tá? Então é a única diferença. E o resultado continua sendo significativo, né? Que é do jeito que a gente esperaria, né? Só que agora vamos analisar morte geral, né? Morte geral, você vê que tem uma redução, como eu falei para vocês, quando a gente tem um estudo muito grande, a chance da gente encontrar um resultado significativo é muito grande. Quando a gente compara com o grupo do AS, aqui eu tive 4,1% de morte, aqui eu tenho 3,4% de morte. Eu estou falando de morte geral, tá? E teve redução de morte, redução de 18% de morte. Quando eu falo de morte cardiovascular, eu teve a morte cardiovascular de 2,2 para 1,7. Você pode ver que é uma população, olha só, eu tive que incluir um N gigantesco, quase 9 mil, mais de 9 mil pacientes em cada abraço, para mostrar que a taxa de ocorrência de eventos é muito baixa, 2,2% de eventos, é muito baixo isso. Então, para você reduzir uma coisa que é muito baixa, é sempre mais difícil. Você tem que criar um N muito grande justamente para mostrar qual é o grau de significância daquele dado. E ainda assim, se eu fizer um NNT aqui, olha só como está muito próximo. Olha só, 2,2. Agora vamos fazer a continha aqui também. 2,2 menos 1,7, né? Vai dar meio. Olha só, galera, vai dar meio. Então, 1 sobre meio, né? 1 sobre meio por cento significa que eu tenho que fazer o quê? 100 sobre meio. 200 doentes. Eu tenho que tratar 200 doentes para evitar uma morte cardiovascular. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Sempre lembrando que a gente vai pagar o preço do sangramento também. A redução mais significativa que vocês podem ver aqui foi o quê? Foi justamente na redução do AVC isquêmico, que já acontecia poucos eventos, né? 1,4 eu consegui reduzir em 50% para 0,7, né? Então consegui reduzir em 50% a ocorrência de AVC isquêmico, sem mexer muito no AVC hemorrágico, né? O AVC hemorrágico, ele não teve significância estatística. Você pode estar falando assim, ué, cadê o valor P que está aqui? No artigo tem o valor P. Você não precisa do valor P quando você tem um intervalo de confiança. Se o intervalo de confiança ele não inclui a unidade, ele é significativo. Quando ele inclui a unidade, ele é significativo. O que é incluir a unidade? Você vê aqui, 0,67 a 3,31 significa que incluiu a unidade. Eu saí lá de 0,67, fui andando, passei pelo 1, cheguei até o 3, né? O 0 é menor do que 1, tá bom? Então, incluir a unidade. Quando eu incluo a unidade, esse resultado não é significativo. Basta olhar para o intervalo de confiança, tá bom? E aqui, olhando outros detalhes também, infarto, houve uma redução não significativa do infarto, tá vendo que inclui a unidade aqui, a redução de infarto não foi significativa, e o resultado todo ele é puxado basicamente por uma redução de AVC. E o que a gente espera, né, gente? A gente faz um anticoagulante, né? Vai lá para FA, quando a gente faz anticoagulante no paciente com FA, você não reduz AVC, então o anticoagulante ele vai ter um principal benefício na redução de AVC isquêmico, tá bom? E teve redução de morte também. Então, o principal efeito no resultado global do desfecho primário, redução de morte cardiovascular, que foi uma redução baixa, né, com NNT de 200, mas a maior redução foi justamente no AVC isquêmico. Olhando agora os desfechos de segurança, sangramento maior aconteceu mais nesse grupo, né, um aumento de 70%, como eu já tinha mostrado isso para vocês, tá? Transfusão também foi maior no grupo que utilizou Rivaroxaban e AS, ainda assim não teve uma magnitude muito grande, e sangramento menor também foi mais comum no grupo que utilizou Rivaroxaban e AS. E aonde foi esse sangramento? Você pode ver que a maioria das vezes o sangramento foi gastrointestinal. Muito maior foi gastrointestinal, depois seguido de pele e local sítio de injeção, que é o que geralmente a gente observa mesmo. O paciente que usa o DOAC, ele sangra mais no gastrointestinal, poupando o sangramento intracraniano. Então, isso dá uma segurança para a gente na hora de utilizar esse tipo de medicamento. Então, concluindo esse nosso estudo, essa é a conclusão do próprio estudo que foi apresentado, né? Esses são os slides que foram utilizados, eu traduzi esses slides, acrescentei as tabelas, né? Rivaroxaban 2 vezes por dia,
mais a aspirina 100 mg reduziu o risco de morte, AVC, infarto do miocárdio, mais aumentou o risco de hemorragia, que é isso que a gente observa na maioria das vezes. Por isso que você tem que selecionar muito bem o seu paciente. Se você opta por utilizar essa terapia, ou um paciente que está fazendo evento recorrente, você não pode fazer isso num paciente de alto risco hemorrágico, tá? Então, essa terapia vai ser uma opção naquele paciente de baixo risco hemorrágico, porque você não quer aumentar a ocorrência de hemorragia grave. Só que a dose de rivaroxabana de 5 mg 2 vezes ao dia, né, não demonstrou nenhum benefício. Então, o benefício ele foi observado em quem? Na população que usou AS mais rivaroxabana 2 vezes e meia, tá bom? Então, esse é o principal benefício do estudo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar esse like, dá essa moral pra gente. Se inscreve no canal, marca o sininho justamente para você receber todas as novidades do nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!